Já viu aquele caso em que você faz um anúncio e você diz: vendo um apartamento à beira da praia de 3 quartos por R$300 mil. Aí a pessoa vem abaixo, logo abaixo do anúncio, ela pergunta: quantos quartos tem? Ou então ela pergunta: qual o valor? Chega-se a esses absurdos. Por quê? Isto está relacionado ao déficit de atenção, por incrível que pareça, em adultos. Porque se não for tratado na infância, esse problema vai para a vida adulta. Acontece que o transtorno do déficit de atenção, metafisicamente está relacionado à dificuldade de enxergar o aqui e agora. A pessoa viveu no passado ou no futuro, logo, este transtorno ele pode levar uma pessoa à depressão, em alguns casos, ele pode levar a pessoa à ansiedade aguda e crônica em outros casos. O transtorno do déficit de atenção, ele, na maioria dos casos, ele não é nem sequer uma doença. Trata-se simplesmente de educar a mente daquela pessoa para enfrentar situações cotidianas, o mental e o emocional, porque eventualmente ele não quer enfrentar certas situações porque foge de uma situação sob o ponto de vista emocional, ou seja, aquilo pode me trazer um aborrecimento, então eu prefiro viver o jardim de infância eternamente, eu quero continuar sendo criança a vida inteira. Então você vê aquela criança que você chama a atenção dela, você quer conversar com ela e ela continua brincando, ela bota o lapisinho aqui, ela olha para cá, aí você fala: fulano, papai tá falando, mamãe tá falando, e a criança, sabe, ela não tá interessada neste assunto, ela está fugindo de uma realidade. E esta dificuldade de encarar o presente está relacionada a duas situações: o desejo deliberado desta personalidade não querer enfrentar uma realidade e o fato de não estar conseguindo interagir com a realidade por conta de intoxicação medicamentosa e alimentar. A intoxicação medicamentosa e alimentar, que eu chamo de morte lenta, não estou me referindo a uma pessoa que se envenena ou se intoxica de uma forma aguda e tem que correr para o hospital. Não, eu estou falando de uma intoxicação crônica, lenta e gradativa, que vai prejudicando o organismo, que vai inflamando as células neurológicas e comprometendo a ação de neurotransmissores no cérebro, sobretudo o lobo frontal. Isto ocorre por conta de intoxicação gerada por vários elementos químicos. E eu me refiro especificamente a formaldeídos, presente em alguns alimentos, página, metais pesados, como mercúrio, presente em vários medicamentos, tá certo? Inclusive, e a criança recebe isto logo que nasce, na maioria dos casos, tá certo? E ocasionado por alimentos processados ou semiprocessados. Você dá leite em pó, achocolatados, né? E grande parte de alimentos que são processados ou semiprocessados industrialmente, esses alimentos vêm carregados de produtos químicos. Produtos esses que o organismo é incapaz de expelir. E a criança acaba assimilando esses produtos químicos. Eles vão acabar indo para a corrente sanguínea,
da corrente sanguínea eles acabam atingindo os neurônios e, consequentemente, as células do cérebro, inflamando essas células, prejudicando a ação de neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, que a dopamina ela tem, uma das funções dela, né, é o foco. Então, a criança, às vezes, tem dificuldade de focar em alguma coisa. Ela começa a brincar de uma coisa, daqui a pouco ela quer brincar de outra, ela está falando contigo, daqui a pouco ela está falando com outra criança, e algumas pessoas acham que isso é normal, só que isso está sendo uma constante. Tá certo? A criança não consegue se fixar em absolutamente nada. Há alguns casos desse transtorno em que o cérebro, por sua capacidade de se defender de situações anormais, de situações atípicas, ele acaba gerando um mecanismo oposto. É aquela criança que fica muito focada num determinado assunto, eventualmente num determinado brinquedo, ela não larga aquele brinquedo por nada. Você chama ela para brincar disso, brincar daquilo, não, ela só quer brincar daquilo ali. Isso também está relacionado a transtorno de déficit de atenção, por incrível que pareça. Há um excesso, né, de atenção a uma coisa. É o cérebro que ele tem dificuldade ele não quer perder o foco, justamente para não perder, né, o seu equilíbrio, porque ele tem dificuldade de lidar com situações. Porque, na verdade, o TDAH, ele não está relacionado a você focar numa única coisa. Ele está relacionado à atenção. Eu posso ter atenção plena sobre um único caso, um único objetivo, mas eu posso ter plena atenção sobre 3, 4, 5 situações ao mesmo tempo. É o cérebro ter a capacidade de captar situações. Eu estou aqui, né, fazendo algo, um crochê qualquer, e estou conversando com uma pessoa. Então eu estou aqui praticando 2 atividades ao mesmo tempo. Estou interagindo com aquela pessoa, estou fazendo crochê, estou atento à conversa. A pessoa que tem TDAH, ela nunca fica atenta à conversa, mesmo depois de adulto. Você acabou de falar, ela vem com outro assunto que absolutamente não tem nada a ver com aquilo que você estava falando com ela. Isso é muito comum entre adultos, por incrível que pareça. Então, o que fazer para resolver problemas de TDAH, né, que está crescendo muito? Por quê? Por causa do consumo de produtos industrializados, tanto alimentos, né, quanto medicamentos, intoxicação medicamentosa, que atinge os neurônios e o cérebro. O mercúrio, por exemplo, ele tem contribuído muito para altos índices de insônia. Se você bebe água contaminada por mercúrio e eventualmente você não sabe de onde veio a água, da fonte, a análise da água não é feita todo mês, toda semana, você não tem garantia de que está sendo feita essa análise, e você pode estar bebendo uma água contaminada por mercúrio. Quer ver um outro metal que também cria transtorno de déficit de atenção? Flúor. Não sei porquê, né? No Brasil ainda é praticada e ainda existe lei exigindo que a água seja fluoretada. Olha que absurdo é isso. O flúor foi abolido em vários países aí do mundo e o Brasil ainda aceita a presença de flúor na água. O flúor causa déficit de atenção, a longo prazo, Parkinson e Alzheimer, assim como o mercúrio, assim como o alumínio e outros metais como cádmio, né? Outros metais aos quais você encontra em medicamentos e alimentos. E como você fazer para resolver essa questão? Existem 3 casos básicos, 3 situações básicas que eu considero como sendo importantes para resolver uma situação como esta. A primeira é o detox, desintoxicar esse organismo, tá? Suspender alimentos e medicamentos industrializados ou criados em laboratório. Isto é um fato, tá? Eu acho um absurdo, como terapeuta, eu acho um absurdo lançar mão de medicamentos, né, de drogas ou de medicamentos farmacêuticos para curar qualquer
transtorno neurológico em crianças. Eu acho isso uma violência, uma estupidez tremenda, porque se você, é só você ler a bula desses medicamentos e você vai ver que eles causam muito mais prejuízo. E nós não estamos falando de riscos pequenos, não, estou falando de riscos altos, de prejuízos que podem ocasionar aquele organismo para a vida inteira. Então leia a bula dos medicamentos. Toda vez que você receber a indicação de algum medicamento neurológico para criança, você, né, ou até mesmo para adulto, eu particularmente eu não tomo nenhum tipo de medicamento alopático. Eu sou totalmente zero, entende? Eu sou totalmente contra. Então, fazer um detox, desintoxicar seu organismo, tá certo? É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, desintoxicação por mercúrio, existem vários métodos que nós utilizamos nos nossos atendimentos, nós indicamos nos nossos atendimentos, mas o uso de coentro, por exemplo, é um excelente desintoxicador por mercúrio, tá? E alguns outros metais. Quer fazer uma desintoxicação por flúor? Usa o vinagre de maçã. Usa e abusa do vinagre de maçã. Ele é um excelente detox de flúor. A segunda coisa que eu indico, né, é buscar um nutricionista, procurar um nutricionista para que possa te indicar, tá, alimentos naturais, alimentos saudáveis. Inclusive existem plantas comestíveis que são muito benéficas, tá certo? Tirar qualquer tipo de alimento industrializado ou processado. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Então eu aconselho eliminar alimentos industrializados e processados, tá certo? E realizar um detox. Esse detox pode ser feito com coentro, que elimina mercúrio e outros metais, e ele pode ser feito também com vinagre de maçã, que elimina o flúor. O flúor presente na água, na pasta de dente. Se você puder trocar uma pasta dentária por uma pasta sem flúor, melhor ainda, ok? Então a primeira coisa que eu indico é fazer uma desintoxicação do organismo, ok? A segunda coisa, você pode lançar mão eventualmente de um fitoterápico. Existem estudos feitos baseados com a mucuna preta. A mucuna preta, ela tem também a capacidade, ela é um quelante não só de outros metais, como do ferro. Eventualmente o cérebro pode estar com excesso de ferro. Isso também gera, né, problemas relacionados à atuação dos neurotransmissores. Então, eliminar o ferro em excesso no sangue, né, eventualmente nas células do cérebro, é fundamental. A mucuna preta, ela tem essa propriedade. A mucuna preta, ela é não só um neuroprotetor, como ela é um neuroregenerador. Ela é indicada muito para senhores de idade, pessoas que estão já, né, com problemas de neurológicos relacionados a déficit de atenção, como também a capacidade de raciocínio, né, que esteja com a sua memória já sendo prejudicados, aí, em alguns casos, encaminhando para o Alzheimer. Então a mucuna preta, ela tem esse benefício. Isso está baseado em estudos científicos, tá? Inclusive eu vou colocar aqui, né, na descrição do vídeo esses estudos. Ela aumenta o metabolismo celular cerebral. A mucuna preta, ela é rica em L-dopa. O que a L-dopa faz? A L-dopa, ela é a que produz a dopamina no cérebro. A dopamina é o neurotransmissor responsável por foco, atenção, busca de objetivos. Entende? A falta de dopamina no organismo pode gerar depressão a médio e longo prazo. A falta de dopamina, ela está diretamente ligada ao déficit de atenção. A falta de dopamina, ela pode prejudicar o sono. A falta de dopamina, ela pode prejudicar o interesse pelo aqui e agora, e aí gerando ansiedade, e dessa ansiedade não satisfeita,
gerar, ou eventualmente, consequentemente, uma depressão. O extrato seco de mucuna preta, 300 mg, vende até em farmácias de manipulação, mas também vende em algumas lojas de fitoterápicos, em cápsulas. Extrato seco de mucuna preta. Você utiliza aquelas cápsulas, você pode tomar 1, 2 ou até 3, porque é um medicamento não tóxico, essa planta não é tóxica, né? Mas dependendo do caso, você vai tomar 3, depois cai para 2, depois toma 1 por dia, já é o suficiente para você manter, né, uma proteção das células nervosas, tá bom? E ela ainda traz o benefício de reduzir em 50% a glicemia. Tá aí um outro fator coadjuvante para aumento de TDAH. Estudos revelam que em alguns casos de TDAH, 90% dos casos estão relacionados à intoxicação. Estou falando de estudos de PubMed, estudos feitos, tá, por médicos e cientistas independentes, que não são pagos por laboratórios para emitir nenhum tipo de laudo. Tá? São estudos reais. Tá? Foram constatados que 90% dos casos de TDAH são ocasionados ou por intoxicação alimentar ou medicamentosa, ou, por exemplo, com o que nós chamamos de a intoxicação por açúcar. Sim, você hoje tem um tipo de diabetes tipo 3, tá? Que ele não só vai causar o déficit de atenção, como a médio e longo prazo ele vai causar o Alzheimer. Tá? Porque ele vai prejudicar a participação dos neurotransmissores. Aumento de dopamina ocasionado pelo consumo de mucuna preta vai gerar aumento, né, de adrenalina e noradrenalina e, consequentemente, de serotonina e de outros, e vai fazer uma modulação hormonal no seu organismo. Eu aconselho você a usar essa planta juntamente com alecrim, que eu sempre falo aqui no meu canal. O alecrim ele é muito benéfico, né, para pessoas que têm problemas de depressão e de ansiedade, porque ele causa ânimo, ele traz alegria, ele aumenta os índices, né, ele modula os índices hormonais no organismo, dentre eles a serotonina. Ok? E o terceiro aspecto que eu vou citar aqui é a prática de exercícios físicos, que, a meu ver, dentre eles, o mais saudável de todos é a yoga, disparado, dentre outros. Dentre todos os exercícios físicos disponíveis aí para que você possa praticar. Pratique yoga, porque vai te beneficiar não só fisicamente, vai te ensinar a respirar e, consequentemente, oxigenar o teu cérebro, ok? E vai te permitir também ao desenvolvimento da prática da concentração e da meditação. Dentro da yoga você tem isto. A yoga é um verdadeiro culto ao cérebro, né? Não deixa de ser. E existe uma quarta situação que não é tão raro assim, que eu gostaria de citar aqui, que é o déficit de atenção e muitas outras doenças de tipo neurológicas que são ocasionadas pela presença de obsessores. Eu, como terapeuta holístico, eu falo de tudo, absolutamente tudo, e não nego nada que possa de fato interferir na sua saúde. Há casos em que a retirada de um eventual obsessor, e às vezes não é nem um obsessor mal, às vezes é ali, né, a presença de um irmãozinho, de um espírito, às vezes até amigo, que está atrapalhando, prejudicando a atenção daquela criança, né, e às vezes até de um adulto. Foi observado que muitos casos de desobsessão gerou naquela pessoa a perda do déficit de atenção, ela voltou a ter atenção, ela voltou a ser uma pessoa normal, que interage com mais facilidade, tá certo? Porque a presença de um obsessor, ela acaba alterando, por questão de frequência, né, a atenção, a pessoa fica hiperativa, né? Se você observar uma pessoa que está obsediada, nós que temos uma visão espiritualista, ao observar uma pessoa obsediada, você vê que ela não tem foco, ela não tem atenção, tá? Você está falando com ela,
eventualmente ela está assim, olhando para o espaço, perdida numa outra realidade, e eventualmente ela está agitada, quando não agressiva. Tá certo? Se você quer saber qual é o teu caso, nós fazemos esse diagnóstico, nós recomendamos um tratamento não invasivo, sem drogas, sem medicamentos farmacêuticos e que vai lhe trazer muitos benefícios. Sou Douglas Guinho, meu coach psicoterapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita para receber outros conteúdos, ok? Shalom.